Sabe quando, de repente, você percebe que está vivendo, mas não exatamente existindo? Quando o corpo continua andando, mas a alma parece ter parado em algum lugar do caminho. É aquela sensação estranha de olhar para dentro e não se reconhecer mais. Como se a pessoa que você costumava ser tivesse ficado para trás. E agora você estivesse apenas sobrevivendo, tentando lembrar qual era o sentido de tudo. Talvez isso esteja acontecendo com você agora. Uma bagunça silenciosa por dentro. Uma saudade de si mesmo. Uma sensação de estar cansado sem motivo, vazio mesmo rodeado de gente, desconectado mesmo com 1000 tarefas, 1000 planos, 1000 expectativas. Como se algo dentro de você tivesse desligado e você ainda não encontrou o interruptor de volta. Dói, não dói? Essa desorientação da alma. Esse vazio que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. Esse esforço para manter sorrisos automáticos enquanto o coração sussurra: eu não sei mais quem eu sou. Você tenta ser forte, tenta continuar, tenta se encaixar nos papéis, nas metas, nas pressões. Só para no final do dia encostar a cabeça e se perguntar: onde foi que eu me perdi de mim? E o mais difícil é que, por fora, não parece que nada está errado. Você funciona. Você responde. Você segue. Mas Deus sabe o que está acontecendo aí dentro. Ele sabe de cada noite em que você lutou contra pensamentos que ninguém conhece. Ele sabe das vezes em que você pediu a Ele em silêncio: me encontra. Eu não me encontro mais. E talvez você ache que perdeu a sua essência, sua fé, sua força. Mas hoje, ouça isso com profundidade. Você não está perdido. Você está sendo chamado. Há momentos em que Deus permite o silêncio não porque se distanciou, mas porque está reorganizando você para uma nova versão. Há períodos em que Ele te desmonta para te reconstruir. Mais verdadeiro, mais inteiro, mais dele. Se você se sente fora do eixo, se parece que sua alma ficou para trás, talvez o que você está vivendo não seja abandono. Talvez seja convocação. Deus não quer te devolver ao que você era. Ele quer te conduzir ao que você nasceu para ser. E se hoje essas palavras te alcançaram, não é por acaso. Há um chamado suave ecoando dentro do seu espírito. Volta. Eu estou aqui. E quando você volta para mim, você volta para você. Respira fundo. Silencia as dúvidas. Deus está prestes a te lembrar a sua identidade. Não há que o mundo te deu. Não há que o medo moldou. Mas há que Ele escreveu sobre você antes mesmo de você existir. E antes da gente continuar, eu quero te pedir algo simples. Porque isso aqui é mais que um vídeo. É um encontro espiritual. Escreve nos comentários: Senhor, me traz de volta para mim. Essa frase não é só palavra. É ato de fé. É você dizendo ao céu: eu estou aqui. Eu quero voltar. Agora fica comigo, porque Deus vai fazer mais. Hoje você começa a se reencontrar. Talvez você nem saiba quando começou a se perder. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Não foi com um grito, foi com silêncios. Foi naquela fase em que você começou a engolir palavras para não decepcionar ninguém. Quando você começou a esconder suas dores porque parecia que ninguém ia entender. Quando você percebeu que era mais fácil se adaptar ao que esperavam de você do que admitir o que você realmente sentia. E sem perceber, você começou a desaparecer dentro de si mesmo. Primeiro foi a sua alegria espontânea. Depois a sua coragem.
depois a sua autenticidade. E quando viu, o que sobrou foi uma versão cansada, automática, sobrevivendo. Você carregou dores que nunca falou. Você sorriu quando queria chorar. Você disse eu dou conta, quando por dentro tudo implorava por descanso. E talvez hoje você viva uma vida que parece sua por fora, mas por dentro não faz mais sentido. Você faz tudo certo, mas se sente vazio. Você cumpre tarefas, mas não sente propósito. Dorme cansado, acorda cansado, existe cansado. E ninguém vê, porque você aprendeu a funcionar mesmo quebrado. Você tenta se proteger, tenta ser forte, tenta seguir em frente, mas o coração às vezes geme de saudade. Saudade de quem você era antes das feridas, antes das decepções, antes da ansiedade, antes de perder a chama da alma. Saudade do seu brilho, da leveza, da fé que não tinha medo, da inocência que acreditava no bem sem hesitar. Você talvez diga é só uma fase, mas no fundo teme que nunca mais vá se sentir inteiro. Que nunca mais vai reencontrar aquele você que sonhava, que acreditava, que se alegrava com coisas simples. Sabe o que aconteceu? Você foi se esquecendo de você para tentar ser suficiente para todo mundo. Você foi segurando o peso do mundo sem perceber que ele estava esmagando o seu coração. E a verdade é que isso cansa. Cansa muito. Você olha ao redor e vê pessoas vivendo, avançando, florescendo, e aí surge aquela pergunta dolorosa: por que eu não consigo sentir mais isso? Mas deixa eu te dizer algo com muito carinho e verdade. Isso que você sente não é fraqueza. É o grito da sua alma pedindo retorno. É o Espírito Santo cutucando o seu coração dizendo: ei, você não nasceu para viver anestesiado. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para ser pleno em mim. Não há nada de errado com você. Você não perdeu tudo. Você apenas ficou distante demais de si, tentando ser forte demais, sozinho demais. E mesmo quando você achou que não tinha ninguém vendo, Deus viu. Ele viu todas as vezes que você disfarçou sua dor. Ele ouviu o choro preso no peito. Ele sabe o nome de cada vez que você se calou para não pesar em ninguém. Ele conhece as tempestades que você luta dentro, mesmo quando o mundo só vê calmaria fora. Você não está quebrado além do conserto. Você está cansado. Você está ferido. E Deus está trazendo você de volta com amor, paciência e intenção. Hoje, Ele te diz: filho, filha, eu sempre soube onde você estava, mesmo quando você não sabia mais quem era. E se isso descreveu o que você vive, se parece que alguém entrou no seu coração e traduziu sua alma, comenta aqui embaixo. Deus me vê. Escreve com fé. Você não está invisível. Você está sendo reencontrado. Sabe? Ninguém se perde de si mesmo do nada. Isso não acontece em um dia. Não é que você acordou e de repente não sabia mais quem era. Essa perda tem raízes. Nasceu de dores que talvez você nem percebeu que estavam moldando a sua alma. Porque quando o coração não sabe como lidar, ele se protege. E às vezes, nessa proteção, ele também se esconde. Talvez tudo começou quando você ouviu demais as vozes que diziam quem você deveria ser, e ignorou a voz que Deus colocou dentro de você. Talvez foram tantas cobranças, tantos medos, tantas comparações,
Tanta culpa carregada em silêncio, que você foi apagando pequenas partes suas sem perceber. Cada vez que você engoliu um sentimento. Cada vez que você disse estou bem quando não estava. Cada vez que você priorizou o mundo e não a sua alma. Uma parte sua foi se afastando. Você aprendeu a se calar para manter a paz, mesmo que essa paz custasse a sua paz interior. E com o tempo, você se tornou especialista em sobreviver. Mas esqueceu como viver. Talvez lá atrás alguém disse que você não era suficiente. Ou alguém te abandonou. Ou te humilhou quando você ainda era sensível, puro, confiante. Talvez você cresceu acreditando que precisava merecer amor, provar valor, carregar tudo sozinho. E essa crença foi destruindo sua identidade, peça por peça. E quando a dor não é tratada, ela se acumula. Quando a alma não é vista, ela se fecha. Quando o coração não encontra espaço para chorar, ele começa a endurecer por dentro. E sem perceber, você criou uma armadura. Forte por fora, exausto por dentro. Treinado a aguentar, mas esquecendo como sentir. Mas aqui está a verdade espiritual e terapêutica. Não foi a dor que te perdeu. Foi o silêncio sobre ela. Você não se perdeu porque era fraco. Você se perdeu porque ficou forte demais por tempo demais sem descanso. Porque tentou curar sozinho feridas que só Deus consegue tocar. E olha, existem momentos na vida em que o Senhor permite que tudo pare, não para te punir, mas porque Ele sabe que continuar daquele jeito iria te destruir. Ele sabe quando a sua alma está cansada demais para continuar fingindo força. E Ele te recolhe. Às vezes, até te desmonta. Não porque você falhou, mas porque você precisou parar para reencontrar aquilo que realmente importa. A Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios capítulo 4 versículo 23. Mas ninguém te ensinou a guardar o seu. Te ensinaram a guardar os outros. A salvar o mundo enquanto você se perdia no caminho. Mas Deus não te criou para ser perdido dentro de si mesmo. Ele não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver nele, para ser inteiro nele, para conhecer a verdade. E essa verdade libertar você de tudo que tentou te apagar. Hoje, Ele está te convidando a olhar para dentro não com culpa, mas com gentileza. A entender que a sua alma não falhou, ela só ficou ferida. E feridas, quando entregues a Deus, viram marcas de vitória. Se essa palavra está fazendo você enxergar algo dentro de você, comenta aqui. Eu reconheço minhas raízes e quero cura. Porque o primeiro passo para se reencontrar é perceber onde você se perdeu. Há momentos em que Deus parece silencioso, e esse silêncio assusta. Porque quando tudo dentro de nós grita, nós imaginamos que o céu deveria responder imediatamente. Mas às vezes, Deus trabalha em silêncio, não porque Ele se afastou, mas porque Ele está fazendo algo profundo demais para ser explicado agora. É nesse tempo que o coração se confunde e a alma se pergunta: por que Deus não fala? Porque Ele não me mostra o caminho? Porque estou aqui, parado, sem direção? E talvez você esteja vivendo exatamente esse lugar, orando sem ouvir resposta, esperando sem ver movimento, tentando entender um processo que parece interminável. Mas presta atenção, o silêncio de Deus nunca é abandono. O silêncio de Deus é frequentemente o berço da transformação. José conheceu esse silêncio. Traído, vendido, preso injustamente, esquecido, quantas noites ele deve ter chorado perguntando:
Senhor, até quando? Mas mesmo sem respostas, Deus estava preparando o trono enquanto José encarava o chão. A Bíblia diz que o Senhor estava com José. Gênesis capítulo 39 versículo 21. Mesmo quando nada parecia favorável, Deus estava trabalhando no invisível. Davi também viveu isso. Ungido rei, mas perseguido por anos. Escondido em cavernas, chorando, cansado, exausto. Ele pergunta em um salmo: até quando, Senhor? Salmos 13 verso 1. E ainda assim, Deus estava treinando seu coração para governar com humildade e dependência. E Jó, o homem que perdeu tudo. O céu parecia fechado, as respostas não vinham. Mas Deus olhava para ele e via fidelidade, viu ouro sendo purificado no fogo. Jó diz: quando ele provar, eu sairei como ouro. Jó capítulo 23 versículo 10. Deus não silenciou para ferir Jó. Ele silenciou para formar Jó. E talvez Deus esteja fazendo isso com você. O que para você parece estagnação, para Deus é construção interna. O que para você parece abandono, para Ele é cuidado profundo. Porque às vezes Deus não te responde, Ele te amadurece. Ele não te dá o que você quer porque está fortalecendo quem você está se tornando. Ele não abre a porta ainda porque está te ensinando a caminhar com Ele e não com o seu medo. E olha que lindo! Até Jesus viveu silêncio. No Getsemane, Ele clamou, suou sangue, pediu livramento, e o céu ficou em silêncio por um momento. Por quê? Porque a maior obra da história estava sendo realizada no silêncio. O silêncio não é ausência. O silêncio é preparação. Deus trabalha enquanto você espera. Deus constrói enquanto você confia. Se você sente que não sabe mais o que fazer, apenas permaneça. Não é o fim. É fase. Não é castigo. É cuidado. Deus não está distante. Ele está te reelaborando, te refinando, te estruturando para algo maior do que você imagina. Quando Deus parece quieto, normalmente é porque Ele está te aproximando dele, não te afastando. Ele está transformando dependência em maturidade, ansiedade em confiança, desespero em fé. O céu não te abandonou. O céu está te alinhando. Se você está nesse tempo, declare com fé nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita: eu confio no silêncio de Deus. Porque quem confia no silêncio, vive o plano ponto e o plano de Deus nunca falha. Existe uma coisa que a alma humana luta para aceitar: a ideia de que a dor pode ensinar. Porque quando dói, a gente não pensa em propósito, só em alívio. A gente só quer que passe. Mas Deus, em seu amor, sabe que existem dores que não vêm para destruir, vêm para revelar. Revelar quem você é, quem Ele é e o que Ele está construindo em você. E talvez essa fase que você está vivendo, esse cansaço, essa confusão, essa sensação de quebra, não seja sinal de fim, mas de início. Porque toda vez que Deus decide transformar alguém profundamente, Ele primeiro desmonta o que não serve mais. E isso dói. Deus remove ilusões. Deus rompe amarras internas. Deus tira ídolos escondidos do coração. Deus nos confronta com verdades que evitamos. Mas Ele faz isso com amor, porque Ele sabe o que você pode ser quando estiver livre. Olha a história de José. Rejeitado, injustiçado, esquecido, mas sendo lapidado. Deus não estava demorando, Deus estava preparando. José não perdeu tempo na prisão. Ele foi moldado nela. A dor dele virou autoridade. A ferida dele virou sabedoria. O choro dele virou governo. O que o homem chamou de tragédia,
Deus chamou de processo. Assim também com você. Essa dor não é perda. É preparo. E Paulo escreve: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas. Não só as boas. Até aquilo que machuca, se entregue nas mãos de Deus, vira ponte e não parede. Davi foi humilhado, perseguido, escondido. E no deserto ele descobriu algo precioso, que a força dele nunca foi o trono, sempre foi Deus. Davi aprendeu a louvar com lágrimas. E talvez Deus esteja ensinando você a mesma coisa. A continuar crendo mesmo sem entender. A continuar respirando fé quando o mundo tenta sufocar sua esperança. A colocar a cabeça no peito de Deus quando tudo em volta diz que você perdeu. E há algo terapêutico nisso. Quando você para de lutar contra a realidade e começa a perguntar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui? O sofrimento muda de forma. Ele deixa de ser martelo e se torna moldura. Ele deixa de esmagar e começa a revelar. Talvez Deus esteja te convidando a olhar para essa dor com novos olhos. Não como inimiga, mas como mensageira. Ela veio avisar que algo dentro de você precisa ser curado, lembrado, restaurado. A dor é um pedido da alma por atenção. É Deus sussurrando: filho, filha, eu não te perdi. Estou te refinando. O que hoje te pesa, amanhã vai te fortalecer. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Ele não disse talvez você sofra. Ele disse terá. Mas também disse eu venci. Ou seja, a dor nunca terá a última palavra. Deus sempre terá. A cruz parecia derrota, mas era plano. A dor do Calvário virou porta para a ressurreição. E tem algo seu que Deus quer ressuscitar também. Se hoje parece que tudo foi arrancado, talvez Deus esteja fazendo limpeza para plantar algo novo. Você não está sendo punido, está sendo preparado. Você não está sendo destruído, está sendo reconstruído. E quando tudo isso passar, você não será o mesmo. Você será mais maduro, mais sensível ao Espírito, mais consciente de quem você é em Cristo. E aquilo que hoje te pesa, amanhã será testemunho. Se essa palavra falou com você, escreva com fé nos comentários: Senhor, usa minha dor para me transformar. Diga isso e permaneça. Deus não desperdiça lágrimas. Ele transforma cada uma em propósito. Existe um momento, na caminhada com Deus, em que o céu parece parado, mas algo está se movendo. Você não vê, você não sente, você não entende, mas há uma atmosfera mudando, um alinhamento acontecendo, um milagre sendo costurado nos bastidores. É aquele instante misterioso em que o deserto não termina, mas já não dói igual, onde você começa a perceber que, por mais que pareça tudo igual por fora, por dentro algo foi transformado. É o ponto da virada. O momento em que Deus decide dizer: chegou a hora. O mesmo Deus que ficou em silêncio prepara o dia em que Ele fala e tudo muda. Do nada. Não. Do altar. Da fé. Da perseverança. Da cura interna. Quando você não apenas pede, mas se torna alguém capaz de receber. É quando o que antes te quebrava agora te faz mais forte. Quando o que antes te definia já não te prende mais. Quando sua oração muda de Deus, tira isso de mim para Deus,
Me faz suportar até que seja teu tempo. Foi assim com José. Antes do palácio, Deus permitiu o silêncio da prisão. Antes da honra, veio a cova, a injustiça, o esquecimento. E então a Bíblia diz: de repente, mandou o faraó chamar José. Gênesis capítulo 41 versículo 14. De repente. Um instante. Uma palavra. Uma virada. Mas aquele de repente foi preparado por anos de silêncio. Silêncio não foi ausência, foi estrutura. Enquanto José parecia esquecido, Deus estava escrevendo o capítulo da elevação. Deus estava trabalhando onde ninguém podia ver. E é assim com você. Há um de repente reservado no céu para a sua vida. Há uma página que Deus ainda não virou diante dos seus olhos, mas o capítulo já está pronto no coração dele. Você achou que era fim. Deus chamava de início. Você achou que era punição. Deus chamava de fundação. Você achou que era abandono. Deus chamava de gestação. O processo não te destruiu. Ele te introduziu numa nova versão de você. E agora o Espírito Santo te diz: eu te amadureci no silêncio para te exaltar no momento certo. A promessa nunca esteve morta. Ela estava sendo maturada. O preparo nunca foi perda. Foi investimento divino. A espera nunca foi atraso. Foi proteção. Isaías capítulo 60 versículo 22 diz: no tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer depressa. Quando Deus decide, acontece rápido. Não porque você se apressou, mas porque você persistiu. Não porque você controlou, mas porque você confiou. A virada começa dentro antes de aparecer fora. E hoje o céu te lembra. Você está entrando no tempo da manifestação. Não por conquista humana, mas por cumprimento divino. Respira. Você fez o que conseguia. Agora Deus faz o que só Ele pode. Se essa palavra ardeu no teu espírito, escreva nos comentários: meu de repente está nas mãos de Deus. Curta. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que o silêncio não é o fim. E continue aqui. Ainda vamos caminhar juntos até a promessa florescer. A cura nunca começa na correria. Ela começa quando você para. Quando você respira. Quando você admite diante de Deus: eu estou cansado, e eu preciso ser curado. A alma não se cura no grito. Ela se cura no sussurro. E Deus não cura aquilo que você esconde. Ele cura aquilo que você entrega. Por isso, antes da libertação, Deus te traz para um lugar onde você não pode mais se esconder de si mesmo. Onde as máscaras caem, as justificativas acabam, os mecanismos de defesa perdem força. Onde você percebe que não é fracasso sentir, que não é falta de fé chorar, que não é fraqueza pedir ajuda. Talvez você pensou que precisava ser forte o tempo todo, mas hoje Deus te diz: eu não te chamei para ser de pedra. Te chamei para ser filho. A cura começa quando você olha para aquilo que evitou por anos. A dor que você tentou controlar, ignorar, enterrar. A lembrança que você preferiu não tocar. A pessoa que você precisava perdoar, mas preferiu endurecer o coração. Não porque você era ruim, mas porque aquilo doía demais. Só que Deus te trouxe até aqui para dizer: eu não quero só restaurar tua vida. Eu quero restaurar teu coração. E isso envolve voltar aos lugares internos que você fechou. Não para sofrer de novo, mas para libertar aquilo que ficou preso lá. Jesus olhou para Lázaro e disse: tirem a pedra. João capítulo 11 versículo 39. Por quê?
Porque milagres começam quando pedras são removidas. Pedras de orgulho, de medo, de mágoa, de autoproteção emocional. Pedras que você colocou para sobreviver, mas agora te impedem de viver. E o Espírito Santo te diz: chega de sobreviver. Eu te chamei para viver. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. Perdoar é escolher não carregar a dor como identidade. É dizer: isso me feriu, mas não vai me definir. Eu chorava, mas agora eu curo. Eu sofri, mas agora eu respiro. Eu caminho para o que Deus tem. Há feridas que Deus cura instantaneamente. Mas há feridas que Ele cura no processo, porque são essas que nos ensinam a depender, a ouvir, a crescer, a confiar. E sim, você pode ser espiritual e ainda estar aprendendo a lidar com emoções. Você pode amar a Deus e ainda estar reconstruindo partes internas. Isso não te faz fraco, te faz humano. E Deus nunca condenou a humanidade. Deus santifica a humanidade. Então hoje é dia de abrir a porta do quarto da alma. Dia de dizer: Senhor, entra onde dói. Mostra o que ainda amarra. Liberta memórias, expectativas, autoimagem. Leva o que não é meu, devolve quem eu sou. Porque cura não é esquecer o que houve, é lembrar sem sangrar. Você não está voltando ao passado para reviver a dor. Você está voltando com Jesus para ressignificar, para encerrar ciclos, para recuperar pedaços. O que te rasgou não vai mais te prender. O que te feriu não vai mais te paralisar. O que te quebrou virou altar. E agora vira testemunho. Se essa palavra tocou você, declare com fé nos comentários: Senhor, eu abro minha alma. Cura o que ainda dói. Curta, compartilhe com alguém que está nesse processo, e permaneça aqui. Ainda estamos caminhando para o completo recomeço. Depois da dor, depois da poda, depois do silêncio, chega um tempo que só Deus poderia preparar. O tempo do recomeço. Não é apenas continuar a vida, é renascer nela. É descobrir que as cicatrizes não são marcas de derrota, mas inscrições de vitória. Que os pedaços que foram quebrados não te definem mais, mas te refinam. O que te feriu não vai mais te destruir, vai te ensinar, moldar, fortalecer e abrir portas que você jamais imaginou. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29 versículo 11: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa não fala do passado, não fala do que já se perdeu. Ela fala do futuro que Deus tem reservado. E o futuro, meu amigo, minha amiga, é maior que qualquer ferida. O recomeço começa quando você olha para si mesmo com novos olhos. Quando você percebe que não precisa mais se encolher diante do mundo. Quando percebe que Deus não apenas restaurou o que foi perdido, mas adicionou algo a mais: sabedoria, fé, experiência e coragem. É quando você entende que cada lágrima derramada, cada oração silenciosa, cada noite de solidão, fez parte de um processo divino que te preparou para algo maior do que você podia carregar sozinho. Como Davi, que de pastor de ovelhas tornou-se rei, ou como José, que da prisão se tornou governador do Egito, o recomeço acontece quando você finalmente confia que o que Deus planejou é incomparavelmente melhor do que qualquer expectativa humana. E aqui está a essência do recomeço. Você não precisa mais ser quem os outros esperavam. Você não precisa mais viver com medo do que passou.
Você não precisa mais se esconder atrás de defesas. Porque Deus está reescrevendo a sua história. E neste novo capítulo, você encontra sua verdadeira identidade. Não mais marcada pelo abandono, pelo fracasso ou pela dor, mas marcada pelo amor de Deus, pelo seu cuidado, pela sua fidelidade. Você se reconhece como filho, como filha, como obra-prima em processo de perfeição divina. O recomeço é espiritual, é emocional, é psicológico, é libertação. É quando você decide não mais se definir pela dor, mas pelo propósito de Deus em você. É quando cada passo que você dá não é apenas sobrevivência, mas manifestação de vida plena. Hoje, Deus quer que você declare: o que me feriu não vai me definir, Senhor, tu me refinas e me levantas. É hora de caminhar com confiança, porque agora você entende que cada ferida foi preparação, cada lágrima foi ensino, cada silêncio foi convite à fé, cada espera foi preparação para. Chegou o momento em que a sua alma sente o céu mais perto. O ponto em que o coração percebe que tudo valeu a pena. Que toda lágrima, todo silêncio, toda espera e cada ferida estavam sendo costurados pelo amor de Deus. É hora de declarar, profeticamente, que você não está mais preso, não está mais perdido, não está mais definido pelo que te quebrou. Hoje, você se levanta, não com força humana, mas com a autoridade de quem foi restaurado pelo Criador. Ouça, Deus está falando agora, sutil, mas firme. Ele diz: levanta-te. Eu te criei para a vitória. Eu te formei no deserto, te refinei no silêncio, te ensinei na dor, e agora te revelo a plenitude do meu propósito. Sinta isso profundamente. Todo o passado que tentou te definir, todo medo que tentou te paralisar, toda ferida que tentou te silenciar, perdeu poder sobre você. Eles foram transformados em testemunho. Cada lágrima derramada tornou-se combustível para a fé, coragem e confiança. Cada noite de solidão foi um encontro secreto com Deus, preparando você para ver a sua glória. Como Davi proclamou em Salmos de libertação: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Salmos 27 verso 1. Hoje, você repete essas palavras não como teoria, mas como realidade viva. O medo não te define, o passado não te prende, a dor não te impede. Você caminha agora com passos firmes, guiado pela presença de Deus que sempre esteve com você, mesmo quando você não percebeu. Este é o clímax. O ponto onde você deixa de esperar passivamente e começa a viver profeticamente. Onde suas palavras não são apenas som, mas decreto de liberdade. Onde seu coração não bate mais em ritmo de sobrevivência, mas de vitória. Onde a fé não é tentativa, mas convicção. Feche os olhos e sinta. Tudo que foi arrancado, Deus restitui. Tudo que foi perdido, Deus multiplica. Tudo que foi quebrado, Ele transforma em alicerce. Você não está apenas curado, você está elevado, refinado e designado para cumprir o propósito eterno de Deus na sua vida. Isaías capítulo 61 versículo 3 diz: para conceder a seus servos beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito abatido. Agora é o seu tempo. Você não olha mais para as cinzas, mas para a beleza que Deus colocou em você. Não mais para o pranto, mas para a alegria que nasce no espírito. Não mais para o espírito abatido, mas para o louvor que sobe como fogo no seu peito. Profetize sobre sua própria vida. Eu me levanto.
Eu sou curado. Eu sou restaurado. Eu sou inteiro em Deus. Eu cumpro meu propósito. Deixe essa declaração ecoar dentro de você. Respire fundo e sinta a presença de Deus preenchendo cada espaço que antes estava vazio. Se você sentiu isso no seu espírito, escreva nos comentários. Eu recebo a restauração e manifesto a vitória de Deus na minha vida. Curta, compartilhe e prepare-se. O último passo é consolidar tudo isso no recomeço definitivo, onde você verá seu propósito florescer. Chegamos ao ponto de encerramento, mas não é um fim. É a confirmação de que tudo o que você viveu, tudo o que sofreu, tudo o que chorou, tinha um propósito. Deus estava com você em cada passo, mesmo quando você não sentia. Ele não se ausentou. Ele estava te preparando, te lapidando, te elevando. Hoje, você pode olhar para trás e entender que cada luta foi semente. Cada silêncio foi lição, cada perda foi preparo para algo maior. O que antes parecia vazio agora transborda promessa. O que antes era dor, agora se torna testemunho. Você não é mais definido pelo que aconteceu. Você é definido pelo Deus que nunca desistiu de você. A Bíblia nos lembra. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29 versículo 11. E esse futuro começa no agora. A vida que Deus quer para você não espera. Ela pede confiança, fé e ação. Você não precisa carregar o peso sozinho, nem tentar apagar as feridas com esforço humano. Deus está dizendo: entrega isso a mim. Caminhe comigo. Confie e avance. É hora de colocar em prática tudo que você aprendeu no silêncio, na dor, na espera. Perdoe quem precisa ser perdoado, não por eles, mas por você. Libere o que precisa ser liberado. Respire fundo e declare profeticamente que sua vida é guiada pelo Senhor, e que Ele transforma cada dificuldade em vitória, cada lágrima em aprendizado, cada perda em ganho. Hoje, você está sendo chamado para um novo começo, para uma vida com propósito, com identidade restaurada e fé inabalável. Não mais confusão, medo ou solidão definindo seus dias. Deus quer que você viva cheio de esperança, reconhecendo que cada passo da sua jornada foi monitorado e cuidado pelo Criador. Você é obra-prima em constante lapidação, e agora é hora de viver essa obra com plenitude. E não guarde isso só para você. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir que Deus ainda escreve histórias de vitória em vidas quebradas. Comente aqui embaixo: eu aceito o plano de Deus e vivo meu propósito em fé e liberdade. Curta e inscreva-se no canal, porque toda semana há uma palavra que renova, cura e fortalece a alma. Cada vídeo é um convite para você caminhar mais perto de Deus, mais firme na fé, mais inteiro na vida. Respire fundo, feche os olhos e sinta. A transformação não é teoria. Ela está acontecendo agora. Deus não apenas te prometeu o futuro, Ele está te conduzindo para ele. E você não está mais sozinho. Você está sendo restaurado, elevado e capacitado para cumprir a missão que Ele desenhou para a sua vida. O que você perdeu ontem, Ele está devolvendo multiplicado. O que você chorou, Ele está transformando em alegria. O que você temia, Ele está convertendo em confiança. Hoje, você não apenas sobrevive, você vive plenamente, guiado pelo Espírito de Deus.